O Anuário de Segurança Pública desse ano nos mostra que nos últimos anos, o número de casos envolvendo racismo e injúria racial subiu assustadoramente. E em diversas formas, o racismo esportivo, que são casos que acontecem no futebol, o racismo dentro de escolas, né? E não só praticado por alunos, mas também por professores. Aqui no estado do Pará, o Anuário de Segurança Pública nos mostra que no ano de 2020 o Pará foi o estado da federação em que mais se registrou casos de injúria racial. Isso nos mostra algo que sempre ocorreu: o racismo e a injúria racial e as outras formas de práticas discriminatórias, elas ocorrem desde a origem da formação da sociedade brasileira, porque nós passamos por um processo de escravização e que só em 1888 a escravização ela de fato se encerra com a Lei Áurea. Mas o negro ele passou mais 100 anos de invisibilidade, 100 anos que ele some da história oficial. A gente só vai falar em movimento negro, em racismo, em direitos para a população negra 100 anos depois da Lei Áurea, 1988, com o advento da nossa atual Constituição. A lei do racismo, por exemplo, ela é de 89. E a gente vem numa construção de que as pessoas elas naturalizaram o racismo e as práticas discriminatórias. Então, em que pese a gente está aí na liderança dos casos de injúria racial no ano de 2021, nós ainda temos um estado com dimensões continentais como o Pará. Nós só temos uma delegacia especializada em combate aos crimes discriminatórios homofóbicos, que fica na região de Belém. Essa delegacia funciona ao lado da seccional do comércio, numa sala. E, infelizmente, a gente precisa, de fato, que o Estado ele tenha mais interesse em que esses casos sejam solucionados, sejam investigados e sejam punidos. Nos últimos anos, aqui no estado do Pará, são tímidos os casos de condenação de fato por racismo ou por injúria racial. Em uma sociedade que ela se forma a partir dessas práticas discriminatórias, e aí a gente diz que o racismo no Brasil ele é estrutural, a gente só consegue desestruturalizar esse racismo a partir do momento em que há uma educação que seja uma educação de fato antidiscriminatória, uma educação antirracista. Então, essas datas, o Dia da Consciência Negra e outras datas correlatas, o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, elas servem para estimular essa educação antirracista, elas servem para conscientizar as pessoas de que isso é um crime, de que é importante denunciar e também pela necessidade de que a sociedade brasileira de fato seja uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que haja equidade, porque a gente vê que a população negra ela é a maioria da população brasileira, mas ela é a população que mais é discriminada, que mais é segregada, em que os espaços de trabalho são fechados. Há uma diferença, e principalmente quando se trata de mulher negra, que ela é duplamente discriminada pelo fato de raça e gênero. Essas denúncias elas podem ser feitas diretamente na OAB? Há um canal só para esse tipo de denúncia? Então, a gente tem, como eu disse, uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos. Em tese, o registro da ocorrência policial ela deve ser direcionado a essa delegacia. Ou nos casos, ou nos municípios em que não haja delegacia especializada, em qualquer delegacia de polícia. Se a pessoa, a vítima, ela tiver dificuldade de fazer esse tipo de ocorrência, ou mesmo se ela chegar na delegacia e houver uma negativa de ser feita a ocorrência policial, ela pode sim procurar o AB e aí a gente faz esse direcionamento. Nós trabalhamos de maneira incisiva em toda forma de discriminação, intolerância em relação às pessoas em razão da sua cor de pele, da sua etnia ou até mesmo da sua religião, né? A mesma situação ocorre em relação tanto à injúria racial quanto ao racismo por si só.
queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a diferença do racismo para a injúria racial. Como é que ele se dá na prática, no dia a dia? O racismo ele está previsto na lei, né, de discriminação, normalmente pelo artigo 20 da lei 7.716, e ela é praticada normalmente contra uma coletividade. Tá? Então, quando a pessoa profere uma ofensa ou até mesmo uma conduta discriminatória, é direcionada a uma coletividade. Em algumas situações a um determinado indivíduo, mas em geral é em razão de toda a coletividade. Então, quando essa pessoa ofende alguém pela cor da sua pele, ela não está ofendendo apenas aquele indivíduo, ela está ofendendo toda a coletividade, todas as pessoas da cor preta. Já a injúria? A injúria, ela tende a uma subjetiva, ou seja, ela vai atingir uma pessoa determinada. E normalmente é de uma forma verbal, ela profere ofensas. A injúria, ela está de uma forma qualificada, introduzida no nosso Código Penal. Então já existe a injúria normal, simples, que é do caput, que é do artigo 140, e foi introduzida a injúria qualificada, que foi prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Nós temos algumas situações de injúria que são muito frequentes. Exemplo, quando se fala da cor da pele, normalmente se chama seu preto, safado, ladrão, né? Preto, fedorento, enfim, são ofensas direcionadas àquele indivíduo. Tá? Quando se fala na situação de intolerância religiosa, que também cabe a injúria, os mais comuns são em relação às religiões que são provenientes de matrizes africanas, né? Que são Umbanda, o Candomblé. Então não é raro a gente encontrar pessoas que ofendem pessoas que são dessa religião, ofendendo com termos pejorativos, tipo macumba, né? Que estão fazendo atos que são do diabo, que são do demônio. Então são formas de discriminar e de se ofender a pessoa em razão dessa intolerância religiosa. A gente tem percebido, não estou aqui falando de estatística porque eu não tenho ali em mãos, mas a gente tem percebido uma procura maior, uma demanda maior nos últimos meses. Tá? Acreditamos realmente que tenha sido, primeiro em função da divulgação, né? Que hoje em dia a conscientização. Tem pessoas que sofrem, que são discriminadas e que não têm nem consciência de que foram discriminadas. Então, quando você começa a conscientizar, quando você passa a divulgar, você tira da visibilidade aquele crime e você passa também a exercer uma certa influência nessas vítimas para que elas procurem. E ao mesmo tempo que você passa a investigar, apurar, finalizar as investigações e remeter para a justiça para que possa ser transformado no processo judicial, isso também traz uma certa segurança, né? E aí transmite uma confiabilidade para a vítima. Então eles passam a procurar cada vez mais, porque eles têm certeza que a sua demanda vai ser respondida. Você pode fazer a denúncia pelos canais de denúncia mesmo, tipo 181, 190, 180, tem os canais de denúncia, tá? Os disques de denúncia. E você pode também fazer presencialmente, que é o ideal, né? Procurar uma delegacia. Você não precisa necessariamente procurar delegacia especializada. É recomendável que você procure uma delegacia especializada. Mas se você não tiver possibilidade naquele momento, procure a delegacia mais próxima de você. Normalmente as delegacias todas, tanto na capital quanto no interior do estado, estão preparadas para atender esse tipo de demanda. Mas se você realmente resolver fazer a denúncia da forma como recomendada, procura especializada. Nós temos uma delegacia especializada, que é a DCCDH, que fica no município de Belém, ou seja, fica na capital do estado, mas as demais delegacias da capital também estão preparadas para esse tipo de atendimento.